Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como organizar uma rotina, agora nesse período de quarentena que a gente precisa ficar mais em casa, que você consiga levar para o pós-quarentena, quando você começar a trabalhar de novo fora de casa. Nós estamos passando por uma fase complexa, quem pode, fica mais em casa, está podendo trabalhar em casa. Isso é extremamente importante para esse problema que a gente está passando. Conforme a gente fica em casa, restringe um pouquinho o nosso contato social, a gente acaba retardando. Não é que a gente vai conseguir evitar totalmente, mas a gente vai retardando o contágio do vírus entre as pessoas. Daqui a um tempinho a gente vai ver o benefício disso. A melhor maneira da gente nos proteger, de cuidar da nossa saúde, dos nossos familiares e das outras pessoas que ficam ao redor da gente, que convivem com a gente, é ficando quietinho por um período. A gente não sabe quanto tempo, mas vamos seguindo as orientações e eu acredito que nessa fase, a gente às vezes fica um pouco mais estressado, fica um pouco chateado, às vezes até um pouquinho depressivo, porque você acaba ficando em casa por uma imposição. Quando a gente está trabalhando naquele ritmo acelerado, naquela rotina maluca, tudo que a gente quer é ficar em casa um final de semana. A minha mãe até brincou comigo, ela é aposentada já, e ela gosta muito de ficar em casa. E ela brincou que agora que ela precisa ficar, ela está se sentindo cansada e fica pensando em coisas que ela poderia fazer fora de casa. Isso é do ser humano, a gente tende a querer fazer coisas diferentes daquelas que a gente está fazendo agora ou que a gente não pode fazer, mas eu acredito que a melhor forma da gente passar por essa fase que é difícil é pensar sempre positivamente e ver como é que a gente consegue fazer coisas mais produtivas. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa rotina, a nossa vida, a vida do nosso gatinho, nesse momento em que a gente não tem muitas opções. Agradeça que você pode trabalhar em casa, que você não está na linha de frente aí no combate ao vírus, porque esses profissionais que precisam estar na rua, que prestam serviços fundamentais, estão muito mais expostos. Então a gente precisa se conscientizar disso, precisa agradecer essas pessoas que estão trabalhando aí todos os dias também, em prol da gente e para a gente tentar aí o mais rápido possível voltar à situação normal. Muitos amigos meus estão trabalhando em casa, estão fazendo home office. Eu tenho ficado também mais em casa, consegui organizar uma rotina aí para fazer atividades dentro de casa, meu marido também, e a gente pensa dessa maneira. A gente reflete bastante, acaba pensando em coisas que a gente gostaria de fazer e ainda não fez. Então, por que não aproveitar agora e organizar alguma baguncinha que você tem para organizar? Sabe aquele guarda-roupa que está na sua lista, que a gente coloca na agenda? Vou arrumar o meu guarda-roupa e doar as roupas que eu não uso mais. Agora é um momento para você fazer isso. A gente sempre vai postergando, por que não fazer agora? Você vai fazer alguma coisa legal, vai tirar uma tarefa da sua agenda, vai doar coisas, que é muito bacana, vai passar um tempo aí que talvez a gente fique lá contando no relógio, ai meu Deus, mais um dia que eu preciso ficar em casa. Vamos otimizar isso. E eu tenho certeza que você também está fazendo isso com relação ao seu bichinho. Então aquele cachorrinho que estava esperando um final de semana um pouquinho mais quente para tomar o banho, talvez esse banho já tenha chegado. E os gatinhos que estão habituados com a gente trabalhando fora de casa, estão percebendo a gente mais próximo, com mais tempo para eles. Com certeza você tem interagido muito mais com o seu bichano. Como é que a gente pode, então,
pensar nisso, na verdade, manter isso quando a gente tiver que voltar para a nossa rotina de trabalho. O primeiro ponto é criar a rotina. A gente precisa estabelecer o hábito. Quando a gente tem um hábito, a gente faz sem pensar. Então, o que seria um hábito? É aquela tarefa que você executa de forma inconsciente. Sabe aquele celular que você pega em determinados momentos e começa a mexer? Você nem pensou nisso. Agora eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais. Você simplesmente pega o seu celular e faz isso. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Deixa aí nos comentários pra gente. Você vai escovar os seus dentes? Você já arruma a sua cama? Você desce para tomar o seu café? O que você faz? A primeira coisa quando você levanta? Isso é hábito. E muitas vezes, quando a gente começa a pensar na nossa produtividade, no nosso dia a dia, para que a gente melhore isso, a gente se depara com essa questão de ter que mudar hábitos. Isso é fundamental. Para a gente ter uma rotina estabelecida com o nosso gato, por exemplo, a gente tem que fazer disso um hábito também. O que você deve estar reparando? O que você deve estar vivendo agora nessa fase em que você está mais em casa? Talvez você esteja no seu escritório, trabalhando ali na sua mesa. Gato adora um computador quentinho ou um colo. Então, enquanto você está ali, Falhou. Enquanto você está ali trabalhando, o seu gatinho está perto de você, dormindo do seu lado, fica ali se esfregando, você está, mexendo no computador, mas dá para fazer um carinhozinho nele, assim. Isso talvez você esteja vivendo, colocando aí em dia a escovação do seu gato, deu aquela varrida na casa, agora você escova ele todos os dias e tem percebido que não tem mais juntado tanto pelo assim. Talvez você tenha instalado aquelas prateleiras que você comprou, mas que estavam lá guardadinhas no quartinho, e aí você aproveitou esse tempo para colocar isso ali. Tudo isso a gente vai fazendo nessa fase, mas você está fazendo em momentos separados ao longo do seu dia. Então você teve ali uma brechinha no seu home office, um intervalinho, aí você faz alguma coisa assim. Vai tomar um café, dá um sachê para o seu gatinho. Ou naquele momento que você tá trabalhando, está fazendo alguma atividade, já está se sentindo um pouco cansado, aí pensa, fala, putz, eu estou em casa, vou ter que ficar, sei lá, mais quanto tempo em casa. Aí a gente se sente um pouquinho deprê, um pouquinho carente, vai lá e brinca com o gatinho. Por que não a gente fazer disso a sua rotina depois? Só que para isso a gente precisa organizar. Como que você pode pensar nisso? A gente precisa ser bastante honesto com a gente, em primeiro lugar. Então, quando a gente vai reorganizar a nossa rotina, nós temos que colocar o horário. Você sabe qual é o horário que você trabalha fora, né? O período que você fica fora de casa. Então, você consegue distribuir essas pequenas tarefas que você veio fazendo ao longo do dia, que você acrescentou no seu dia a dia, nos horários em que você vai estar ali. Vou dar um exemplo para vocês. Você sai de casa às 8 horas todos os dias e chega em casa às 8 da noite. Você sabe que para você sair esse horário, você, por exemplo, tem que acordar 1 hora antes. Então você vai acordar rapidinho, tomar seu café, escovar o dente, se trocar e vai sair correndo. Se você colocar ali 5, 10 minutinhos para brincar com o seu gato. No final dessa brincadeira, oferecer um sachêzinho para ele. Você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Mas se você fizer isso todos os dias, se isso for importante para você e você tiver comprometimento para fazer isso, ao longo do tempo, isso vai ficar automático, vai virar um hábito. Então, como é que você pode fazer agora? Aproveitando essa quarentena, aproveitando que você está em casa e tem um pouquinho mais de tempo justamente para sentar e escrever tudo isso, como você faz? Divide essas pequenas tarefas nos horários em que você sabe que você vai conseguir cumprir.
seja muito honesto com você. Se você não consegue acordar às 5 horas da manhã, não coloca na sua agendinha ou na sua rotina nova que você vai acordar às 5 horas. Se isso é um objetivo, vai fazendo devagar. Acorda um pouco mais cedo do que você está habituado, por um tempo, depois um pouquinho mais e assim por diante. Não adianta a gente querer mudar tudo de uma vez, fazer uma nova rotina mirabolante e aí a gente vai ter dificuldade de cumprir. Toda vez que você não conseguir fazer alguma coisa que estava ali, né, seguir algum ponto da sua rotina nova, você vai ficar chateado, vai se frustrar com isso, inconscientemente você vai colocar na sua cabeça que você não vai conseguir. Então, faz um passo a passo, vai mudando devagar, para que você vá conseguindo e vá se sentindo cada vez mais motivado a fazer. Isso é importante quando a gente quer mudar o hábito. Eu vou dar um exemplo de uma rotina. Como é que a gente poderia organizar? Então, eu acordo às 8, mas eu quero colocar coisas novas. Vou começar a acordar às 7. Vou acordar às 7 horas, vou brincar 10 minutos com o meu gatinho, vou dar o sachê para ele. Nesse horário eu não vou escovar porque de manhã é um pouco pior para mim. Então eu programo, quando eu chego às 8 horas da noite, eu vou tomar meu banho, vou jantar, depois eu vou brincar mais 10 minutos com ele, vou dar o sachêzinho e aí eu escovo, que é mais tranquilo para mim durante a noite. Você precisa começar a fazer isso desde agora. Ah, Carol, mas eu tô na quarentena, eu tô trabalhando em casa, faço home office, mas eu não tenho um horário, eu não preciso bater cartão. Então eu posso acordar um pouquinho mais tarde, aí você vai falar para eu acordar cedo para brincar com o gato? Se você quer que isso se torne um hábito e você sabe que daqui a um tempinho você vai voltar para a sua rotina habitual, é importante que você comece desde já. Então, acorde no horário que você sempre acordou, que você precisa continuar acordando quando você começar a trabalhar. E aí você consegue organizar. Se você fizer isso todos os dias de forma consistente, você vai ter um hábito sendo criado. Por quanto tempo você precisa fazer isso? Se a gente der uma olhada nas pesquisas científicas, não existe uma definição, né? Não é algo tão certo. Alguns trabalhos dizem que a gente precisa de 21 dias para estabelecer um hábito, mas as pesquisas mais recentes elas falam que não é um período fechado, depende do hábito que você precisa colocar, né? Do novo hábito que você quer colocar na sua rotina. Mas entre 60 dias, um pouco mais de 200 dias para alguns hábitos, você consegue estabelecer uma rotina nova. Então, isso vai ser muito relativo. Talvez num tempo menor você já consiga fazer aquilo todos os dias de forma inconsciente, ou não, você precisa insistir um pouquinho mais. Mas o que é fundamental é a consistência. Fazer todos os dias sem falhar. E seguir esses horários. Monta o seu cronograma de uma forma bastante honesta, não esqueça disso, e vá seguindo esse cronograma todos os dias. No começo é difícil, às vezes a gente se embanana, você fica de saco cheio, putz, eu tenho que fazer isso de novo. Dali poucos dias já vai ser um pouquinho mais fácil e assim por diante, até que isso vai virar um hábito. Então distribua essas pequenas tarefas que você vem fazendo com o seu gato nesse período que você sabe que você está em casa. Talvez agora o seu gatinho usou a caixinha de areia, você já vai lá, já limpa, porque você está um pouco ocioso. Isso você não vai conseguir colocar na sua rotina quando você ficar mais tempo fora de casa. Mas não tem problema, coloca lá na sua listinha. Limpar a caixinha de areia de manhã, limpar a caixinha de areia à noite. O que você já fez no seu ambiente, por exemplo, as prateleiras que você já colocou, a mudança que você fez na sua casa, isso vai ser permanente. Uma coisa interessante também é utilizar os brinquedos. Monte kits diferentes de brinquedos para o seu gatinho. Por exemplo, no kit 1 tem uma bolinha, um ratinho e uma varinha.
No kit 2 você tem um outro ratinho, um tamborzinho, enfim, dividiu aí os brinquedinhos em kits. Faça rodízio disso. Então, em um dia, o seu gatinho tem uma semana, por exemplo, o seu gatinho tem o kit 1, na semana seguinte você vai recolher esses brinquedos e vai colocar os outros. Isso faz com que o seu gato tenha mais vontade de interagir com esses brinquedos, que ele utilize mais. Você já deve ter reparado que aquele ratinho que a gente deixa jogado pela casa, o seu gato perde o interesse. Fazendo essa troca, você pode até lavar esses brinquedinhos. Tirou o kit, limpa, faz a higienização, lava o que for de tecido. Quando você voltar esse brinquedo, ele vai ter um outro cheiro. Vai ser muito mais interessante para o seu gato utilizar. Você pode pôr isso na sua listinha também. Então, na segunda-feira, eu vou trocar o kit de brinquedos. 5 minutinhos ali antes de você ir trabalhar. E vá organizando dessa forma. Começando agora, fazendo isso todos os dias, quando a gente voltar para a nossa rotina, é muito provável que já vai estar muito mais fácil para você fazer. Você já vai ter conseguido incrementar tudo isso no que é habitual, no seu dia a dia, de uma forma muito mais natural. A gente falando tudo isso agora pode parecer que é muito difícil, mas se você fizer devagarzinho, como eu sugeri para vocês, implementa uma mudança por dia, coloque tempos reduzidos, 5 minutos de brincadeira, depois você passa para 10, primeiro você levanta 15 minutos antes do seu horário habitual, depois meia hora. Fazendo de uma forma gradativa, você vai ver que não é difícil da gente implementar, desde que você siga o passo a passo e faça todos os dias. E como é que você pode ter motivação para fazer isso? Porque é natural. A gente muda alguma coisa, seja um hábito, seja uma tarefa do dia a dia, qualquer mudança é desconfortável para a gente. O nosso cérebro não quer mudar, ele quer ficar sempre naquilo que é previsível. Então a gente tem momentos em que a gente está empolgado, vou fazer, vou acontecer, vou me inscrever na academia e vou todos os dias. Vai passar um período e você vai perder a motivação, isso é normal. Principalmente quando a nossa motivação é essa empolgação do momento. Quero fazer, eu vou conseguir. Quando você entrar no dia a dia, quando isso for sendo o que você tem que fazer de segunda a segunda, assim por diante, a empolgação vai passar. Então a gente precisa ter motivações que são inabaláveis, vamos dizer assim. Tudo isso que a gente está falando, brincar com o gato todos os dias, escovar o gato todos os dias, colocar aquilo que você acha que é bacana no seu ambiente, melhorar esse enriquecimento do seu ambiente, isso é básico para o felino. A gente não está falando de nenhuma atividade extra, de algo a mais. Isso é a rotina do gato. E para a gente ter um gato saudável, pensando na saúde mental desse gato, né, na questão comportamental, isso faz parte da rotina. Se vocês assistirem os vídeos que a gente posta no canal, independente do assunto que a gente fale, a gente sempre acaba caindo nesse tema. Como é que eu vou melhorar a qualidade de vida do meu gato? Enriquecendo o ambiente, tendo uma rotina consistente, ou seja, todos os dias eu tenho que fazer aquelas tarefas que são brincar, interagir, escovar, dar o sachê. Isso é o mínimo que a gente tem que oferecer para o nosso gato para ter ele saudável, pensando na questão comportamental. A gente se preocupa muito com a saúde física, se ele está comendo, se o cocôzinho está direitinho, está fazendo xixi bonitinho, não tem nenhuma dor. A gente sempre se preocupa com isso, isso faz parte da gente. Mas a gente tem que olhar para o lado comportamental também. O seu animal só vai ser completamente saudável se a gente aliar tudo isso. Muitos problemas que a gente tem, muitas alterações do comportamento que a gente observa nos gatos,
elas aparecem só por conta de faltar algum item dessa rotina ou desse ambiente que é extremamente importante para o felino. Então, qual vai ser a sua motivação de fazer tudo isso todos os dias? Ver a mudança do seu gato, perceber como ele está mais ativo, como ele está brincando mais, como ele está interagindo. Talvez você já tenha algum comportamento que te incomode um pouquinho e você pode perceber uma mudança disso. Essa vai ser a sua motivação inabalável. Isso faz, se você pensar sempre no resultado, naquela melhoria que você vai ter, porque você vai perceber o seu gato melhor, isso vai fazer com que você tenha força de vontade para realizar esses passos todos os dias. Fazendo devagarzinho, organizando, escrevendo e seguindo esses passos que você vai encaixar na sua rotina de uma forma honesta, você consegue ter força de vontade para fazer isso todos os dias. Não é difícil, nunca pense que você não vai fazer, não vai conseguir. Tenta, comece implementando, faça de forma consistente e aí você vai ver que isso é muito legal. Você vai perceber esse reflexo na sua relação com o seu gato, na relação da sua família com o seu gato, e isso com certeza vai fazer com que você dê sequência. E você pode pensar nisso, pensar em mudar outras coisas com relação a você também. Aproveita essa fase que a gente tem que ficar quietinho em casa, é importante a gente seguir essa recomendação. Aproveita isso de uma maneira positiva, leia mais, se desenvolva mais, aproveita para fazer coisas boas, para a gente também não ficar só pensando no que é ruim, nas dificuldades, no nosso tédio em alguns momentos, porque aí a gente acaba só atraindo esse tipo de energia. Pensa positivo, melhore sempre e implementa aí uma mudança de rotina para fazer com que o seu gato e você tenham muito mais bem-estar. Eu tenho certeza que vai dar certo. Tenta por um tempo e coloca nos comentários desse vídeo o que você implementou, qual foi a sua dificuldade e o resultado final, que eu tenho certeza que vai ser positivo. Compartilha isso com a maior parte de pessoas que você acha que precisa dessas informações. Hoje a gente não falou tanto assim dos gatinhos, tanto do comportamento do felino, a gente falou do nosso comportamento também. Então compartilha para quem você acha que precisa dessas informações e claro para os gateiros, como a gente sempre fala. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no nosso canal do YouTube, o Carol Cats, na nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Muito obrigada por nos assistir, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.